É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos começar esse dia hoje na presença de Deus, pensando na continuidade de uma obra de Deus em nós. Deus olha para nós e Ele enxerga, Ele consegue enxergar uma continuidade que muitas vezes os cristãos não conseguem enxergar por causa da sua experiência de vida de montanha-russa. A vida de muitos é uma vida de montanha-russa espiritual. Um dia estão lá em cima, nos píncaros da glória. Outros dias estão lá embaixo, nos vales, no desânimo, andando segundo a carne, fazendo coisas erradas. Depois recebe um novo ânimo e consegue subir de novo. Conseguem, pela graça de Deus, ter uma nova experiência de edificação. E o crente precisa chegar num momento na vida em que ele tem que se cansar desse negócio. Ele tem que cansar dessa experiência de montanha-russa. Ele tem que adquirir uma estabilidade de paz, de vitória, de firmeza, de certeza, de prazer na perseverança e prazer na constância, porque a constância mostra que a vida com Cristo, a vida do Espírito, a vida do andar com Jesus, ela começa a ser para o discípulo, para a mulher de Deus, para o homem de Deus, a coisa mais gloriosa e a coisa mais preciosa que existe. Mas sabe que muitas vezes na mentalidade, no psicológico do ser humano que assim vive, ele tem a impressão de que a vida, naqueles momentos de alta, naqueles momentos em que ele está com Deus, firme na palavra, firme no Espírito, aqueles momentos preciosos são anulados, são aniquilados pelas experiências da baixa, pelas experiências da fraqueza, do fracasso, do tropeço. Ele tem essa sensação psicológica. Eu estou andando bem com Deus, mas esses momentos em que eu entro nessa dimensão da velha criatura, do velho homem, se tornam para mim como uma forma de destruir diante de Deus os momentos legítimos, os momentos de paz, os momentos de alegria, os momentos de vitória, de oração, os momentos de grande glória. Em outras palavras, para você entender o que eu estou falando, o psicológico humano pode conduzir a mente a pensar que os fracassos aniquilam ou anulam os acertos. E Deus quer ensinar para nós uma coisa que nos ajuda gloriosamente a adquirirmos essa constância, essa firmeza.
de uma vida espiritual verdadeira, que não fica caindo, que não fica voltando, retrocedendo, caindo para os vales, mas permanece firme nas alturas. Deus quer ensinar isso. A primeira coisa que nos ajuda é essa visão divina de que Deus, Ele tem esse poder de enxergar somente os nossos momentos de glória. Somente os nossos momentos. Você vai falar assim, não, isso não pode ser verdade. Por que você pensa que não é verdade? Porque Deus é um Deus que também vê as nossas mancadas, os nossos erros. Preste atenção numa coisa, porque o que eu estou tentando trazer para você nesse áudio é um estado psicológico de um discípulo de Jesus Cristo, a maneira como a gente deve se enxergar e pensar conforme a palavra, a revelação da palavra de Deus. Deixa eu ler um texto para você, que está em 2 Coríntios, capítulo 5. São 2 versículozinhos, mas, cara, que poder que tem esse negócio. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17, diz assim: assim que daqui por diante, ou seja, depois que Jesus entrou na cena da nossa vida, entrou na história do nosso viver, esse é o daqui por diante, você está entendendo? Daqui por diante é uma expressão que Paulo está usando aqui, que significa que daqui por diante, depois que Jesus chegou, ele entrou, ele não sai. Depois que Jesus chegou, ele quer nos tirar de coisas erradas, de coisas que traz a nossa alma para conceitos completamente contrários àquilo que ele estabeleceu eternamente. Ele diz assim: daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Isso é maravilhoso. Essa palavra aqui de Paulo é muito profunda espiritualmente, nos olhos de Deus. Ele está querendo dizer o seguinte: a gente precisa aprender uma coisa, a olhar para nós mesmos e para os outros cristãos. Como Deus olha. Isso é glorioso demais. Por que é glorioso demais? Porque preste atenção como Deus fala com os seus filhos, com os seus eleitos. Deus não chega para nós na Bíblia, Jesus nunca chegou, e nem o próprio Deus, quando ele vai edificar uma alma, uma vida. Deus nunca chega, nem Jesus, que também é Deus, nunca chegaram numa perspectiva de trazer para a mente humana a memória dos seus fracassos, a memória dos seus tropeços, das suas quedas e dos seus pecados ocultos, dos seus enganos. Não. Pelo contrário. Deus procura trazer a visão de quem Ele te faz ser nele. Ele não te enxerga segundo a carne.
É o que ele está dizendo nesse texto. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém, nem nós mesmos devemos olhar para nós e nos reconhecermos segundo essa natureza caída, falha, falsa, trôpega, que nos pode levar a uma experiência desse vale da montanha-russa, lá de baixo. Deus quer que a gente aprenda a sempre se olhar nos tops, ou seja, nos pontos mais elevados que Ele nos coloca. Este é o Espírito, é andar segundo o Espírito. Por quê? Vamos para o porquê. Porque o psicológico humano, ele tende a ficar absolutamente desanimado com os constantes fracassos na vida, seja lá qual for. Entendeu? Em qualquer área da nossa vida, todo tropeço, todo fracasso pode nos fazer desanimar. Por exemplo, um cara que está aprendendo a tocar um instrumento musical, um exemplo. Tem um certo momento em que ele começa a desenvolver uma técnica e fala, poxa, eu estou começando a melhorar. Aí ele nossa, já está saindo um som incrível do instrumento. Aí ele tem que fazer um exercício um pouco mais difícil, porque é assim que se aprende algo. Quando ele vai fazer essa série de exercícios um pouco mais difícil, ele não consegue, porque ele ainda não tem a técnica. Não é isso? E aí ele, naquela série de exercícios difíceis, ele fala, eu não nasci para isso. Ele pode falar, dá não. Ele esquece a glória do período que ele adquiriu uma certa habilidade anterior e desanima com a dificuldade presente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí ele dá uma parada no instrumento. Fala, essa dificuldade me fez dar uma parada. Preste atenção no quadro que eu vou terminar este quadro, essa comparação. Daí a pouco, passa um tempo, ele fala assim, cara, mas eu estava tocando tão bem, estava indo tão bem, mas essa série de exercícios difícil me fez desanimar um pouco, eu parei um pouco por causa da dificuldade. Mas sabe o quê? Eu estou com desejo de tocar de novo. Aí vem outra série de execuções que o farão subir, ser elevado, né? Na sua prática. Ele começa a treinar devagarzinho, treinar de novo, a nova série de exercícios difíceis. E daqui a pouco, ele está tocando super bem aquela série. Entendeu? E ele passou de nível. Tá entendendo o que eu quero dizer? Ele passou de nível. Mas se ele faz isso constantemente, daqui a pouco ele cai de novo, desanima mais um pouco. Daqui a pouco ele vem de novo e cresce mais um pouco. Daqui a pouco ele cai de novo. Se ele não tiver cuidado na alma e no coração dele, ao invés de ele olhar, né, os picos da glória do seu aprendizado, ele vai fixar a mente nas quedas e tropeços do seu aprendizado. As quedas e tropeços, os fracassos, os desânimos e as desistências são muito mais fortes, tendem a ser mais fortes no psicológico humano do que os momentos de glória, de vitória,
dos momentos de paz, dos momentos de grande ânimo. Por que é isso? Né? Por causa desse psicológico frágil. O que Deus está falando conosco? Que nós precisamos aprender a olhar para a nossa vida e enxergar que existe uma continuidade aos olhos de Deus na nossa vida dos momentos altos. Só dos momentos altos. Pensa nisso um pouquinho. A mente humana olha para os momentos baixos, os momentos de vale, o tempo inteiro. Eu sou um fracasso. Deus está falando, não. Você é poderoso. Volta para a origem. Volta para a origem. É isso que Paulo está dizendo aqui. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós não devemos olhar e reconhecer a nossa vida pela perspectiva dos vales e dos fracassos e dos tropeços. Mas devemos nos conhecer segundo o Espírito. Os momentos de alta, os momentos de vitória, os momentos de poder, os momentos de alegria, os momentos de grande compreensão espiritual que temos. Porque esta é a continuidade da vida com Jesus. São os momentos altos, não os momentos baixos, segundo a carne. Aqueles momentos de alta, segundo o Espírito, são momentos que determinam na nossa vida a nossa real identidade com Deus. Então o que Deus faz? Deus pega esses momentos altos que temos e vai unindo eles numa peça. Amarra cada um desses momentos altos numa peça e junta numa cola, um amálgama, uma cola divina, de tal maneira que quando Deus olha para nós, olha que coisa gloriosa, Ele não vê os momentos de queda, de tropeço, os momentos baixos, ele só vê a continuidade dos momentos de glória e de transformação que estamos tendo. É isso que significa nos conhecer segundo o Espírito e não segundo a carne. Quando você tem a visão de Deus, você já não pensa de si mesmo como você pensava. Não pode, é o que Paulo está dizendo aqui. Nós não devemos olhar para nós e nos conhecermos segundo a carne, segundo a queda, segundo o fracasso, segundo o tropeço, segundo os momentos de depressividade espiritual. Por quê? Porque Deus nos coloca em Jesus. E Jesus não está na depressividade da nossa fraqueza. Não está. Jesus sempre está conectado aos momentos de glória e de vitória. Então o que Deus quer fazer? Ele quer fazer com que esses momentos de grande estabilidade sejam mais constantes e mais poderosos e mais visíveis e mais permanentes a cada dia. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Paulo diz assim, daqui por diante, versículo 16, a ninguém conhecemos segundo a carne. Segundo a carne. A carne é que faz essa coisa nojenta das experiências de desistência, das experiências de desânimo, dos longos períodos de afastamento da palavra de Deus, da oração, do louvor. Isso é carne. Aí o crente vai e fica chateado. Aí ele, meu Deus, eu preciso de Deus novamente. Aí ele volta, você está entendendo? Deus quer fazer com que esses períodos de seca, esses períodos de inferno, muitas vezes, porque tem gente que quando se afasta dessa glória, desse pico espiritual, cai numa carnalidade que traz grande prejuízo. É briga, é dificuldade, é desavença, é amargura,
é uma série de coisas, porque esses são os produtos da carne, não são produtos dos picos de glória, dos picos do Espírito. Então Paulo diz assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: nem mesmo Jesus, que teve um período em que ele viveu num corpo para cumprir um propósito divino, aquele período também já passou na vida de Jesus. De maneira que hoje nós não conhecemos Jesus também segundo a carne. Nós olhamos e já sabemos que ele saiu radicalmente da esfera do corpo meramente frágil, carnal, do corpo humano frágil e carnal. Ele agora já não está mais nesse estágio também, porque ele foi glorificado no seu corpo eterno. E também nós que somos de Jesus, somos glorificados com ele em espírito. De maneiras que agora ele está dizendo, não nos conheçamos segundo a carne. A gente não deve acordar pela manhã e se enxergar segundo essa natureza de fracasso. A gente tem que ter a bênção de entrar, entendeu? Numa glória de perfeição a cada dia com Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia, ela nunca fala da fraqueza, ela enfatiza a fortaleza de Deus em nós, sempre. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, diga ao fraco, sou forte. Olha que coisa maravilhosa. Pensa um pouquinho nisso. Eu estou falando pausadamente para que você pegue a profundidade do que eu estou falando. Diga o fraco, sou forte. Por quê? Porque se ele não tiver essa visão, ele vai ser fraco mesmo, de verdade. Se ele não entender que Deus o enxerga forte nele, em Deus, em Cristo, ele vai olhar para a sua própria fraqueza e falar, isso não é verdade, porque eu estou sentindo fraqueza. Entendeu? Ele vai pela carne, ele vai pela tangibilidade, ele vai pela experiência humana. E ele vai concluir errado. Vocês estão entendendo? A conclusão mental será equivocada por causa da experiência dos sentidos, da experiência da circunstância. O crente de verdade que anda segundo o Espírito, ele deixou de lado essa perspectiva mental. Ele não se enxerga mais segundo a carne. Ele sabe que está fraco, ele sabe que está passando problema, mas ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, eu sou forte. Eu estou numa dificuldade, mas eu não sou. Eu não me vinculo psicologicamente com isso. Eu não vinculo a minha mente com essa fraqueza, com essa dificuldade, com essa... Não, diante, aos olhos de Deus, de Cristo, eu sou permanentemente salvo, permanentemente justo, permanentemente filho, permanentemente amado. Olha que coisa gloriosa. Isso é se enxergar e se conhecer segundo o Espírito, e não segundo a carne, é o que Paulo está falando aqui. Aleluia. Deus chegou para um homem chamado Gideão. Gideão era um cara que vivia num tempo em que os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel de uma maneira absurda. Eles cercaram o povo de Israel e deixaram eles minguando lá dentro. Ninguém podia comprar nada fora, ninguém podia sair, ninguém podia ter vitória. Então o que eles faziam? Eles procuravam viver daquela própria plantação que eles tinham.
E os midianitas eram perversos. Eles percebiam que quando os israelitas estavam colhendo as coisas para comer, era tempo de colheita, eles iam lá e destruíam toda a colheita. Então o que Gideão fez? Isso durante 7 anos. Gideão começou a guardar toda a colheita dele em cima do telhado, certo? E aí Deus aparece para ele através de um anjo em forma humana. Esse anjo de Deus aparece para Gideão e Gideão está lá todo medroso. E aí o anjo fala assim para ele: fala, valente de Deus. Gideão olha para o lado, olha para o outro e fala: você está falando com quem? Estou falando com você. Eu? Porque ele estava morrendo de medo, ele estava temeroso, ele estava desesperançado, ele estava... Sabe um momento que o cara está assim, sem esperança, já não aguenta mais tanta opressão, o povo todo lascado, oprimido pelo inimigo ao redor. Ele mesmo já não aguenta mais, já não tem perspectiva, não tem esperança. Chega alguém e fala assim: fala, valente de Deus. Fala, valente. Ele olha para o lado, olha para o outro e fala assim: você está falando comigo? Fala: é com você mesmo. Aí o Gideão, se você ler o texto, ele começa a desfiar um rosário de negatividade. Por que eu estou trazendo esse texto para você entender como que a linguagem de Deus é diferente daquilo que você está enxergando e sentindo, né, num determinado momento. Deus está procurando te trazer a mente para quem você pode ser com Ele. E você está olhando para você e sentindo o que você está sentindo. Falando: Deus, acho que o senhor errou de endereço. Entendeu? Gideão estava se conhecendo segundo a carne e o anjo estava conhecendo ele segundo o Espírito. Homem valente. Ei, glória a Deus. E aí o anjo fala para ele assim: Gideão, é o seguinte. O Gideão olha para ele e fala assim: meu senhor, diz assim, se eu sou homem de Deus, me diga uma coisa: por que nós estamos debaixo dessa opressão por 7 anos? Os midianitas estão nos oprimindo. Cadê todos os milagres de Deus que aconteceram no passado? E começa a desfiar um rosário de incredulidade. E o anjo não responde segundo a pergunta da carne. É interessante isso. Em várias passagens da Bíblia, tanto os anjos de Deus como o próprio Cristo não responde à carnalidade como ela pergunta. E às vezes eu recebo certas perguntas de pessoas, eu já aprendi a responder. Eu estou aprendendo ainda, mas eu já aprendi uma grande medida de não responder às pessoas conforme a pergunta carnal que fazem para mim. E o anjo falou para Gideão assim: Gideão, você vai livrar Israel do jugo dos midianitas. Aí ele ficou totalmente incrédulo. Falou: como que eu vou fazer um negócio desse? Não é isso? E o anjo vai tentando convencer ele, e ele incrédulo. Aí ele pede sinal. É uma história longa que não vai ter tempo aqui de eu contar, mas é só para você entender como que Deus está lidando com o psicológico humano, tentando levantar a mentalidade desse sujeito, assim como ele faz comigo e com você. Deus sempre vai tentar levantar a nossa mentalidade para o nível dele. Deus nunca vai descer a mente dele para o nosso nível meramente carnal e humano. A gente está se enxergando um zero à esquerda, está se enxergando segundo a carne. E Deus está falando: não é assim não, filho. Vem cá, senta aí. Vamos levantar essa cabecinha, vamos elevar o teu pensamento para os momentos de alta, aleluia,
né? Para os momentos de elevação. Uhum. Só para terminar isso aqui, aí Gideão vai obedecendo as instruções e realmente ele consegue, né, pelo poder de Deus, ver a destruição dos midianitas. Totalmente. Aniquilou os midianitas. Amém? Que coisa maravilhosa. Daí você... Para você entender e eu finalizar esse áudio aqui, eu acho que você está tendo a instrução do que eu estou falando. Se você for para Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 11, no capítulo 11 de Hebreus existe ali uma lista de pessoas que viveram pela fé e que venceram. Os crentes apelidaram esse capítulo 11 de a galeria dos heróis da fé. Você vai ver todo mundo ali da Bíblia, grande parte dos homens e mulheres de Deus estão citados ali. Fala de Moisés, fala de Elias, fala de... Enfim, um monte de gente de Deus. Fala de Abraão. Fala de Raabe, uma ex-prostituta que se converteu ao Deus de Israel no tempo de Josué. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: neste relato dos homens e mulheres de Deus, né, Deus só fala do sucesso das pessoas, Ele nunca fala dos fracassos ali naquela galeria. Porque se você for ler na Bíblia, Abraão, Sara, todo mundo teve fracassos tremendos com Deus. Eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas se você ler a história de Abraão, um homem que é chamado de o pai da fé, na verdade, houve momentos na vida dele que ele foi covarde pra caramba. Ele colocou a mulher dele, entendeu, em risco para salvar a própria cabecinha dele. Sara, a gente vai entrar nessa cidade aí. Se o rei se engraçar com você, porque ela era uma mulher bonita demais, você faz o seguinte: você fala que você é minha irmã, tá bom? Porque se ele quiser tomar você para ele não me mata. Tudo bem? Vamos combinar assim? Olha só a atitude do Abraão. E assim vai e a própria Sara, né? A Sara era cheia de incredulidade. Quando o anjo chegou para Abraão e falou: a tua mulher Sara daqui a um ano dará à luz um filho. Ela deu risada dentro da tenda. Ela estava escutando assim e começou a dar risada. A risada foi de incredulidade. E o anjo lá fora falou: por que Sara está rindo? E ela mentiu de novo: eu não estou rindo. Ele falou: eu sim. Perdão. Então, você vê que todos esses homens e mulheres de Deus tinham um monte de gafes, um monte de tropeços, mas que Deus olha para esse povo nessa galeria dos heróis da fé e cita somente os seus sucessos. Pela fé, Abraão saiu da sua terra e não sei o que. Pela fé, Sara, não sei o que lá. Pela fé, Raabe escondeu os espias, não sei o que. Nunca citou um erro deles. O que Deus faz? Deus pega todos os sucessos da vida, amarra tudo num amálgama, num feixe, e fala: este é o meu filho. Essa aqui é minha filha. Entendeu? Mas o psicológico do crente, em vez de fazer isso, em vez de já fazer isso pela fé, só enxerga a miséria, só enxerga fracasso, só enxerga tropeço. E Paulo está falando nesse texto: não faça isso não. Daqui por diante, não se conheça segundo a carne. Não conheça a tua vida pelos baixos, pelos erros, pelos tropeços, pelas desistências. Conheça a tua vida por aquilo que você é de fato nele: valente, poderoso,
sempre justo, sempre amigo de Deus. E você terá fortaleza para não continuar andando em baixa. Você vai fazer da tua experiência uma constante experiência de alta. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vai eliminando essa tendência de afastamento, de longos períodos de fraqueza e carnalidade na vida espiritual. A tua vida será continuamente levada a níveis diários de sucesso espiritual com Deus, porque você não se enxerga na fraqueza, não se enxerga segundo o pecado, não se enxerga segundo a humanidade, não se enxerga segundo a visão mundana de viver. Amém? Acorda todo dia sentindo uma coisa e dizendo outra para a glória de Deus. Pode sentir erro, mas diz coisa correta. Pode sentir tribulação, mas diz louvor. Aleluia. Você está entendendo? Vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Porque em Jesus, nós somos colocados dentro de Jesus e Jesus é colocado dentro de nós para que nós comecemos a enxergar na nossa vida segundo o Espírito, segundo nós somos em Deus. Nós não devemos olhar a nossa vida mais segundo Adão, segundo a nossa identidade natural que a gente ganhou quando a gente entrou nesse mundo. Uma natureza caída, uma natureza fragilizada. Nós agora somos levantados pelo poder da redenção, pelo poder da justiça de Jesus, pelo poder da tua graça e do teu Espírito que habita em nós, para que nós, ó Deus, olhemos a história do nosso caminhar contigo e enxerguemos somente os pícaros da glória, os pontos elevados da nossa comunhão, os pontos elevados das nossas vitórias e continuemos olhando os picos e devemos sair desses vales da mentalidade fracassada humana para que o Senhor nos mantenha continuamente na dignidade dessa vida preciosa que é a vida espiritual com Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos enxerga assim. Muito obrigado porque o Senhor olha para a minha vida e para quem está me escutando dessa maneira elevada. O Senhor não se apresentaria para nós dizendo assim, vem cá, olha o que você fez ontem. Eu estou vendo toda a sujeira da tua vida. Não. Jesus estava falando com uma mulher samaritana que já tinha tido 5 maridos, mas o cara que ela estava vivendo agora não era marido, era só um amante. E Jesus estava lá falando com ela em secreto. Aí ele gentilmente fala para ela, mulher, vai e chama o teu marido. E ela fala assim, Senhor, eu não tenho marido. E ele fala assim para ela, eu sei, filho, eu sei que você já teve 5 maridos. Este que está vivendo contigo, todavia, não é teu marido. Ele fala uma realidade, mas não está condenando essa pessoa. Entende? Ele está procurando olhar essa mulher segundo o que ele está estabelecendo na vida dela. E ela fica maravilhada. Amém? Essa pausa na oração é só para você entender. Só para você entender como que Deus olha para nós. Pai, em nome de Jesus, é assim que eu peço que o Senhor revele ao coração dos meus irmãos nesse dia. Como que o Senhor olha para nós? Não olha a gente segundo a carne. Olha para a gente segundo a identidade real que Jesus nos concede.
Ó Deus, que possamos viver esse dia e todo o restante dessa semana, e todo o restante desse mês e desse ano, com a perspectiva de que o Senhor nos ama, a perspectiva que o Senhor nos enxerga nos altos, nos montes espirituais contigo constantemente, nos enxerga em fortaleza, nos enxerga em dignidade, nos enxerga em justiça perfeita. Por quê? Porque é Jesus que patrocina essa obra. Aleluia. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês nessa semana que vai entrar, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.